regional structure, called it may be the United States of Europe. Nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Hitler morreu, a guerra acabou, nasceu uma Europa unida. A criação da moeda única foi claramente um passo em frente para 2 passos atrás. Quis forçar uma situação e agora a verdade é que nunca tivemos tantos conflitos na Europa. Unidos pelo dinheiro e em papel, desde os Tratados de Roma, 6 países assinaram em 1957 o início da Comunidade Europeia. Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir. Mas olha, temos o bacalhau mais barato porque às vezes o peixe, olha aqui, 5,99, olha que bacalhau. José Maria é europeu e português. Há 10 anos que a Caixa Registradora da Mercearia que tem na Baixa do Porto faz a soma em euros. E com que diferenças? Quando é o escudo, tínhamos outra vida, tínhamos outra noção das coisas, o dinheiro, quer dizer, sentia-se mais o dinheiro no bolso, a gente tinha uma olhada de notas, ficámos ainda mais fracos do que estávamos, porque realmente agora não temos muito pouco dinheiro e o dinheiro que se tem desaparece com muita facilidade. 1 euro é pouco, nota-se que não é 1 euro só, é só uma moeda. Uma moeda que José Maria diz ter retirado poder de compra. Quem entra para gastar na mercearia pensa muito bem no total do talão. Bem curado e gostoso. Não é daquele palhento que posso comprar às vezes em outros lados aí. Chega um? Chega para experimentar. Eu tenho lá 3 a sacarem. Morangos, por exemplo, a 50 escudos. E agora não se compra menos de 5. Comprar numa época forte de morangos, comprar a melhor preço, não se compra menos de 50 cêntimos, que é precisamente o dobro. E lembro-me nos anos 80 de vender 2.000 de contos, 3.000 contos nesta altura do Natal. Por dia, que era muito dinheiro. Hoje não consigo fazer isto numa loja com muito impacto e com muita tradição, nem coisa que se pareça, quer dizer, ficámos para metade, pouco mais, o que é às vezes nos dias bons. Hoje não se vê uma nota de 500, é muito difícil ver uma nota de 500 euros, 100 e 200, praticamente não se vê, muito pouca gente vê. E as notas de 5, de 10 são as que estão, e as moedas. E nota-se que o cliente às vezes chega aqui e quer comprar um bacalhau e depois não tem, não vou levar este, vou levar aquele e tal. É mais barato, porque realmente não tem possibilidades para comprar um bacalhau tão caro, não é? Nós não temos possibilidade de voltar para trás, porque isto agora entramos num processo que voltar para trás é cair redondamente. Trois jours après, M. Schuman me téléphonait qu'il était d'accord. Foi o primeiro passo no sentido de criar a Europa comunitária, propriamente dita, uma união franco-alemã na exploração do carvão e do aço, aberta aos outros países da Europa. Il n'a pas vu le charbon à l'acier, il a compris que le charbon à l'acier était un moyen qu'on utilisait, mais il a vu que c'était le moyen d'établir entre la France et l'Allemagne des relations qui n'avaient pas existé toujours, et d'effacer cette querelle sinistre. Uma ligação para a paz, um passo político. A soberania de cada país fica em causa. As pessoas têm a percepção de que a moeda é um símbolo nacional e, ao perderem esse símbolo nacional, para algumas pessoas, há a ideia de perda de soberania, o que é errado. Quando substituímos as moedas nacionais e passamos para uma só moeda, é um passo nitidamente federal. Aqueles que defendem hoje o federalismo económico é basicamente com a ideia que os outros paguem as nossas dívidas. Isto é, que nós passemos a ser sustentados pelo norte da Europa.
Até pode ser que o Norte da Europa tenha aceite isso, porque lhe convém, por qualquer razão, embora eu duvide, mas até pode ser que isso seja verdade. Mas eu não quero para o meu país que viva permanentemente à custa de subsídios, não é esse um futuro para ninguém. Portanto, eu sou o contrário ao federalismo e nunca ninguém me explicou como é que Portugal manterá a sua autonomia sendo um Estado federado ou uma mera região diluída numa federação europeia. Eu, pessoalmente, era muito mais feliz há 10 anos atrás se tivesse 1000 escudos no bolso do que hoje se tiver 50 euros. Olha, desculpa lá. Isto deve trazer para 25. Alfredo Branco tem uma livraria centenária em Vila Real. Critica o facto de, neste momento, Portugal não depender só de si e diz que o negócio já viu melhores dias. Ainda hoje não consigo fazer uma transação em euros que automaticamente não a transforme em escudos. Achei que aquilo que nos ia ajudar e facilitar e incrementar o desenvolvimento do país, eu esquecer o escudo é mau, não é? Porque hoje vê-se, por exemplo, 20 euros são 4.000 escudos, não é? E 4.000 escudos são 4.000 escudos, ainda para quem faz as contas. 20 euros não é nada. Isto hoje, uma nota de 5 euros, que são 1000 escudos, uma nota de 5 euros não corresponde praticamente a nada. Tenho mais dinheiro na carteira hoje, não é? Mas tendo mais dinheiro na carteira não compro aquilo que comprava primeiro com menos dinheiro. Hoje é raro aparecer um livro a custar menos de 15 euros. E naquela altura era raríssimo o livro a custar mais de 1000 escudos. Ora, 15 euros são 3.000 escudos. O euro foi sobrevalorizado em relação ao escudo. If at first all the states of Europe are not willing or able to join the Union, we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can. Hoje a história é diferente e vive-se a pior crise. Tudo começou em 2007 com a crise nos Estados Unidos da América. Em 2008, o Lehman Brothers faliu, uma crise que se propagou ao mundo inteiro. Os bancos deixaram de emprestar. O crédito secou. Os governos europeus tentaram resolver o problema. O programa queria evitar a corrida aos bancos e proteger as poupanças dos europeus. O euro foi mantido e as empresas conseguiram aguentar-se. Mas este esforço teve consequências, porque uma parte do dinheiro dos resgates é emprestado. Desde 2009 que os países da zona euro mais vulneráveis têm problemas financeiros. A crise que atinge a Grécia e Portugal é também uma crise da dívida soberana. Um problema que atinge todos, porque são 17 a partilhar a mesma moeda. A perda de confiança nos mercados levou os bancos a reduzir os empréstimos. Em 2009, a economia da União Europeia sofreu a maior recessão desde a sua criação e, apesar de ter recuperado um pouco, continua em queda. O desemprego tem hoje níveis impensáveis. O euro agravou a crise? O euro permitiu-nos ter uns juros muito mais baixos do que teríamos se tivéssemos mantido fora do euro. O revés da medalha é que, graças a esses juros baixos, conseguimos endividar-nos para além do que seria razoável. Ou seja, não os nossos eleitos, políticos eleitos, não resistiram à tentação de endividar até ao limite. Parece que toda a gente está à espera do milagre, que vamos aguentar isto mais uns tempos até que haver um milagre e que toda a gente fique bem outra vez. Não vai haver esse milagre e cada vez é pior. E, portanto, a falta de coragem para se tomar decisões nesta matéria acaba por se pagar muito caro a prazo. A manutenção da moeda única, tal como que está hoje, e tentar forçar isto, a meu ver, é o caminho para o desastre.
desastre que nos anos 60 de prosperidade estava longe de ser imaginado. Ce que nous aurions à faire ici, c'est une chose vitale et d'une urgente nécessité. Nos anos que se seguiram, a Guerra Fria foi de novo um motivo para a comunidade do velho continente se unir. Vivifié par un organisme central, dans lequel les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent. Hasta para trás. Vendia carcaças de novilhos há 20 anos a 800 escudos e hoje em dia estou a vender a 4 euros. É precisamente o mesmo valor. A história da União Europeia marca o mundo e a vida de José Magalhães. Tem 40 anos, é agricultor, não espera milagres. As contas da vida estão misturadas entre os escudos e os cêntimos. Eu, dessa altura, já era criador de gado bovino, de carne, e de facto, aquilo que se faz notar é que, passado alguns anos, eu continuo a vender a carne, carcaça, ao mesmo preço de há 20 anos atrás. E os custos de produção aumentaram, estão para o dobro, não é? Um saco de ração de 40 quilos custava 1,6 kg, 1,8 kg. Hoje em dia custa 17,5 €. Portanto, temos o dobro do preço, ou mais que o dobro. E o gasóleo custava 60 escudos, hoje custa 1 €, o agrícola. Com todos estes acréscimos de custos de produção, o rendimento é muito pouco, cada vez menos. Tão pouco se ganha que a agricultura já não é vista como apetecível. De 6 passamos para 4% da população ativa a trabalhar na agricultura e, com tal, ao contrário daquilo que os políticos prevêem, que íamos ter uma afluência de pessoas a trabalhar na agricultura, eu digo o contrário. Íamos, se calhar, voltar há 50 anos atrás, quintaizinhos de propriedades de casas que estavam ao abandono e que hoje em dia já começam a estar cultivadas. É plantar umas couvinhas e umas batatinhas para ter uma sopinha e pouco mais. Hoje em dia as pessoas não conseguem, chegam ao final do mês e o dinheiro não chega, ou não sobra. Por exemplo, para ter 200 animais é preciso ter 250 mil € investidos logo à partida. E o retorno desse dinheiro ao final de um ano. Nós temos alfaces que vêm de França, ou temos tomates que vêm de Espanha, temos tudo isso, mas vem de fora, é o nosso dinheiro que vai para fora. E a nossa economia cada vez está pior. Porque se a nossa agricultura estivesse a trabalhar a 100%, se toda a gente produzisse nos terrenos agrícolas que temos, nós tínhamos uma economia a trabalhar. E hoje em dia é muito difícil estar a controlar e a tentar manter a exploração ativa. Difícil continuar. Por que é tão difícil a Portugal viver com o euro? A economia portuguesa dentro da zona euro nem 3% representa, o que logo à partida nos dá uma imagem da dimensão, vamos lá ver, da capacidade de influência que nós temos dentro, e estou-me a cingir apenas à zona euro. Não usámos o endividamento para melhorar a nossa estrutura produtiva, pelo contrário, utilizámos basicamente em habitação e parte também no consumo. E isso depois teve a consequência irónica de que as taxas de juros se tornaram depois muito maiores, mais elevadas do que seria se estivéssemos fora do euro. Nós só sairemos do euro se nós, como nação, quisermos. Se não quisermos, nunca iremos sair. O problema é saber se aguentaremos um modelo económico em que temos uma moeda forte, em que não vamos poder competir com salários baixos. 56. A favor, 467. En contra, 65. Abstenciones, 24. La recomendación queda aprobada y el dictamen da su dictamen sobre este tema. Y el dictamen da su dictamen sobre este tema. The credibility
of the euro will be strong because the analysis of the Commission is rigorous, economic, and we have taken no risk with the strict application of the treaty. Em 1998, o anúncio de Gordon Brown, então Ministro das Finanças de Inglaterra, dita o arranque do euro em 11 países. The recommendation of the Council is that 11 member states, Belgium, Germany, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Austria, Portugal and Finland fulfill the necessary conditions for economic and monetary union. Vou passar para trás, por favor. Dirigir do carrinho daí. O som do secador já não é tão frequente. O negócio caiu. Tive que aumentar os preços, o que não foi muito agradável. E houve uma procura muito mais inferior àquilo que eu pensava. Ana Lage tem o salão há tantos anos quantos o país tem o euro. Sentiu o peso da moeda e dos tempos na falta de clientes. 40% a menos, talvez. Sim, sim. A maior parte é uma crise de valores que temos no país. As pessoas acabam por gastar muito mais daquilo que ganham, não é? E passam por cima de todas as pessoas, muitas vezes sem olhar a meios. Ficávamos com o nosso escudo e quem sabe se nós não ficaríamos e neste momento não estaríamos melhor. Ana até pondera um regresso ao escudo, mas o euro não foi aprovado em todas as suas potencialidades. Nós beneficiámos de alguma estabilidade macroeconómica que antes não tínhamos. Também é certo que não conseguimos aproveitar todas as vantagens que a participação na zona euro nos poderia trazer, porque é garantido que a primeira década do século XXI foi uma década perdida em termos de crescimento económico, ou seja, nós atrasámos-nos relativamente à média da União Europeia. Um atraso ressentido por todos, porque as economias são interdependentes. Se uma cresce, todas crescem. Se uma cai, todas caem. Os Estados-membros tiveram, durante anos, o saco da dívida sempre a encher, independentemente dos limites aos orçamentos e aos déficits públicos. O euro tem resistido. A proteção, através do Mecanismo de Estabilidade Europeia, está a ser reforçada. Um fundo que vai ajudar os países que não se podem financiar nos mercados e que precisam de apoios para os bancos frágeis. É o trabalho conjunto que pode travar a crise. A Europa precisa de finanças equilibradas e de mecanismos de solidariedade, como uma unidade fiscal, uma união bancária e uma união económica. Neste momento o que nós temos é que no domínio orçamental são os governos nacionais que têm a última palavra, se bem que limitados, obviamente, mas já há uma faceta muito importante de federalismo que está presente na União Económica e Monetária, que é o federalismo monetário, ou seja, ao nível da política monetária, quem tem competência é o Banco Central Europeu e exerce esses poderes de forma totalmente independente dos governos nacionais. É evidente que uma moeda forte dá poder de compra, portanto ninguém a quer abandonar, nem aqui nem na Grécia, porque tudo o que compramos, principalmente importado, está muito mais barato do que se fôssemos para o escudo e, portanto, quem tem rendimento e quem tem trabalho está sempre melhor estando numa moeda única como o euro forte do que se estivesse num escudo. Se me pergunta se eu acho que mesmo nestes 10 anos o país evoluiu claramente, eu acho que o país evoluiu claramente nos últimos anos. Pedro Fraga é administrador de uma empresa de tecnologia de Braga. Sobre o país, considera que houve exageros nos gastos. A nossa situação não é sustentável,
tivemos um problema sério, que foi consumimos de forma desbragada, digamos, esperando que algum dia alguém pagasse. L'Europe a besoin d'un nouvel élan politique. Desde 1 de janeiro de 2002 que a Europa transaciona em euros. Hoje são 17 os países que integram a zona euro. Pode alguém vir a ser expulso? Ninguém pode ser expulso do euro. Não existe cláusula de expulsão. Faça-se o que se fizer, nunca pode ser expulso um país. O país terá que sair de sua livre vontade. E saindo de sua livre vontade, provavelmente só sairá se o povo assim o quiser. Too important, because the potential for good within the community of a carefully introduced, properly managed monetary system is, in my view, overwhelming. E como ficam países como Portugal no meio de uma Europa com tantas diferenças? Falta de interesse da população perante os assuntos europeus, o que é um erro, porque cada vez mais o dia-a-dia e o futuro, não só dos portugueses, mas das populações de todos os países da União Europeia, cada vez mais passam por decisões que são tomadas na União Europeia. Estão ainda os portugueses muito longe de se fazerem ouvir nas decisões europeias? O melhor cenário que eu vejo seria manter-se a moeda europeia, mas não como moeda única. Que, aliás, à partida sempre foi aquele cenário que eu parecia melhor. Porque não funciona uma moeda única com países tão dispares e estruturas económicas tão diferentes. Quantos mais anos de vida vai durar a moeda única, tal qual existe? La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. The German radio has just announced that Hitler is dead. I'll repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.